Muito bem, Mink. Você já mencionou aí o avanço do PSB. Eu queria só falar um pouquinho aí do seu partido. O PSB ele conquistou, né, mais uma vez Recife. Foi um desempenho muito impressionante do João Campos em Recife. Eu acho que, diante desses desafios que você mencionou, é importante a gente ver onde deu certo, né? Porque é um farol para a gente repetir esses exemplos. Se todo prefeito de esquerda tivesse a votação do João Campos, não teria problema. Ele ganhou com quanto? 80% de isso, votos. Foi um espetáculo. E no Ceará também, o PSB se tornou o partido com o maior número de prefeituras do Ceará. Né? Então, como é que você avalia essas vitórias do PSB? Qual o papel que o PSB vai jogar daqui para frente? Olha, o PSB acabou sendo o partido de esquerda ou centro-esquerda com mais prefeituras conquistadas até agora. Agora, isso está restrito principalmente a 4 estados. No Maranhão, isso tem a ver com as gestões do Flávio Dino, que eu estava elogiando aqui, mas era do PSB, foi ministro até pouco tempo da Justiça, representando o PSB, e lá no Maranhão o Flávio Dino trouxe dezenas de prefeituras, ganhou dezenas de prefeituras para o PSB. No caso do Ceará, o Cid Gomes, irmão do Ciro, veio para o PSB e trouxe também umas 30, 40 prefeituras. O outro estado com muitas prefeituras, você já mencionou, é Pernambuco. Essa vitória na capital foi muito boa, mas no interior também o PSB ganhou dezenas de prefeituras, muitas importantes. E no Espírito Santo, que o governador é o Casagrande, também houve muitas vitórias. Aqui no Rio, a gente teve um dissabor, né? Nosso prefeito Bom Tempo de Petrópolis, ele perdeu a eleição, ficou fora do segundo turno. Aliás, nós lá no segundo turno do PSB, nós vamos apoiar o candidato do PSOL, um jovem deputado Yuri, que passou para o segundo turno, está com dificuldade, está bem atrás, mas nós vamos apoiá-lo. Em Niterói, eu tive há 2 dias atrás, junto com o Molon e com a Tatiana Roque, que nós elegemos aqui vereadora da capital. O PSB não tinha vereador na capital, agora tem a Tatiana. Nós fomos lá abraçar o Rodrigo Neves e apoiá-lo. Ele faltou 1,5 ponto para ganhar no primeiro turno, e tem uma bela gestão, e está enfrentando um bolsonarista lá. Então, ali não há o que pensar. Todo mundo com o Rodrigo para derrubar o bolsonarismo. Então, há desafios, né? O PT e a esquerda terem perdido no ABC. Aqui na Baixada Fluminense, o bolsonarismo avançou muito. Nós tivemos algumas poucas vitórias. Em Japeri, uma prefeita que veio do PDT para o PT se reelegeu. O Andrezinho Siciliano, em Paracambi, filho do André Siciliano, que foi um ótimo presidente da Lerte, se elegeu. Então, a gente teve algumas poucas vitórias, mas nos grandes municípios, São Gonçalo, aquele capitão bolsonarista, teve 80%. Ele foi deputado com a gente. Ele não falava uma frase sem assassinar umas 3 vezes a gramática portuguesa. O cara se elege com 80% de votos. Né? Então, a gente tem que pensar isso com profundidade e avançar mais, consolidar nossas alianças, trazer o centro para a nossa coligação. O nosso Lula, ele tem muita habilidade, ele vai saber fazer isso. A gente está no segundo turno em várias localidades, com chance de ganhar em várias delas. Vamos correr atrás, não vamos entregar esse prato para a direita, que está toda sodada, viu? Eles estão avançando na CCJ com anistia. É inacreditável. O Brasil pegando fogo, né? A Amazônia secando, e eles discutindo anistia para eles próprios. É uma turminha desqualificada. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Mink, sobre a gente trouxe aqui uns dados de vereadores, principalmente eleitos, com a pauta ambiental, ou seja, parece que triplicou o número de parlamentares eleitos. Verdade.
nessa eleição. Deixa eu ver, estou procurando aqui os dados. E eu queria saber sobre isso. Você acha que, assim, mesmo que aos poucos, deveria ser mais rápido, há mais sensibilidade hoje nas campanhas eleitorais, na hora de montar a pauta da campanha, para os temas ambientais e climáticos? Olha, deu uma melhorada, sem dúvida. Agora, tinha tão poucos que, ainda que percentualmente a gente tenha aumentado, ainda é uma fração pouco significativa. Agora a gente tem boas notícias, um pouco mais de mulheres eleitas, um pouco mais de LGBTs. O MST elegeu vários vereadores, eles pela primeira vez fizeram uma campanha com a sigla MST, dentro de vários partidos da esquerda, sobretudo o PT, mas não só o PT, e elegeram vários pelo Brasil afora. Agora, a questão ambiental, visto o que está acontecendo com o mundo e o que está acontecendo com o Brasil, vamos ver que nas grandes campanhas das capitais esse tema acabou passando batido. Olha o caso de Porto Alegre. Aquele prefeito que tem culpa no cartório, que não tomou as medidas, quase ganha em primeiro turno. A Maria do Rosário, nossa querida companheira, uma militante espetacular, foi uma ministra de Direitos Humanos muito boa, quase perde a eleição em primeiro turno para um prefeito que tem responsabilidade na falta de prevenção em Porto Alegre. Então, você vê que, para muitos, infelizmente, a ficha não caiu. Sem contar, não sei se vocês viram, áreas da Amazônia que tem muito desmatamento, sobretudo Pará, Mato Grosso, foram eleitos vários prefeitos desmatadores, que têm um monte de multas por desmatamento, queimada, grilagem do IBAMA, do ICMBio, foram eleitos e, na campanha, eles falaram: fui multado, eu sou do bem, eu quero desenvolvimento. Usavam isso como argumento para pegar voto. Então, você vê que a situação é difícil, mas a gente tem que resistir com dignidade, enfrentar o bom debate, sem cadeirada, sem insulto, mas se aproximando as questões do povo, como ele vive, como ele pensa, que não é o modelo que a esquerda tinha de 30 anos atrás. Era de internet, era de empreendedorismo, ou a gente recicla uma parte do nosso discurso, sem perder, é claro, nossas grandes utopias, nossas grandes bandeiras, ou a gente recicla ou a gente está tramado. Essa é a verdade. Ô, Mink, uma pergunta que eu queria te fazer, até tem a ver com um comentário aqui, tem um rapaz aqui comentando, criticando, dizendo que em Recife a gestão tem seus problemas. Sim. A gente sabe que no Rio de Janeiro também o Eduardo Paes se elegeu com uma votação muito grande, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem seus problemas, grandes problemas no Rio de Janeiro, capital. Aí uma pergunta que eu queria te fazer é sobre esse monitoramento do cidadão em relação à prefeitura, porque o cidadão ele vota no prefeito, mas isso não quer dizer, evidentemente, que ele dá carta branca para ele. Isso, às vezes, as pessoas às vezes se confundem. Elas acham que o fato da pessoa votar no Eduardo Paes ou no João Campos, mesmo com essas votações muito boas, não quer dizer que a pessoa está passando pano para tudo que acontece na cidade. Claro. Mas, às vezes, falta também, na democracia brasileira, alguns instrumentos para o cidadão acompanhar mais de perto a prefeitura, interferir mais. Como é que você vê isso, essa questão cidadã de acompanhar as prefeituras? Miguel, eu concordo muito com o teu comentário. Eu mesmo, por exemplo, como ambientalista, eu tive embates com o Eduardo Paes. Tive embates com ele, alguns licenciamentos que foram feitos. Primeiro, ele ter tirado o licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente para uma Secretaria de Desenvolvimento. Eu discordei, fui até para a Justiça, mas não consegui. Licenciamentos que ele fez aqui na Zona Sul, na Tijuca, em algumas encostas. Eu falava, não adianta dizer que é sustentável autorizar a tirar a árvore da encosta. Depois vai ter chuvarada e vai culpar quem? São Pedro. Agora, ele, claro, fez uma gestão muito boa. Inclusive, quando eu e Molon fomos lá, e com Bandeira de Mello também, que é nosso deputado rubro-negro, ecossocialista, fomos lá discutir com ele as condições do apoio, nós pedimos uns 10 pontos programáticos. Só eu pedi 2, que ele se comprometeu, e eu vou acompanhar.
vou fazer um Cumpra-se para cima do Dudu Paes. Ele se comprometeu comigo a duplicar a coleta seletiva domiciliar, a reciclagem, o apoio às cooperativas, e também duplicar os mutirões de reflorestamento das encostas, criados lá atrás pelo nosso saudoso companheiro e amigo Sirquis, que ele conseguiu reflorestar 140 encostas aqui, sobretudo da Zona Sul e da Zona Norte. E o Eduardo Paes concordou, assumiu esse compromisso com 8 outros, e nós vamos estar sempre divulgando e cobrando isso. Mas aqui no Rio a gente impôs uma derrota ao bolsonarismo, talvez a mais forte, porque aqui é a terra de Bolsonaro, ele se empenhou na campanha desse Ramagem, esse espião da BIM completamente desqualificado, né? Não dava nem para o Pantera Cor-de-Rosa, aquele ABIN trapalhão. Mas aqui no Rio a gente tem que olhar politicamente, a gente impôs uma derrota superlativa ao Bolsonaro, e isso nos deu alegria. Agora vamos cobrar todos os compromissos que nosso companheiro prefeito Dudu Paes assumiu conosco. Vamos divulgar. Mas você tem razão, a população tem que acompanhar mais. A gente sempre diz, olha, acompanhe como é que votam os deputados, como é que votam os vereadores. As pessoas até esquecem em quem votaram para deputado, para vereador. Todos nós, em tese, temos nossas páginas, prestamos conta. Os sites da Câmara, da LERJ, permitem você acompanhar, né? Eu, que tenho muitos mandatos, o meu pessoal está sempre cobrando, sugerindo, vendo também as nossas atividades, né? Sempre aprovando leis e cobrando o cumprimento delas, que é o mais difícil, mas nem todo mundo tem esse hábito, você está coberto de razão. Não adianta você não participar de nada e depois dizer que está tudo errado, que foi traído. Vem cá, e o que você tem feito para acompanhar, sugerir, fiscalizar, criticar? Você está coberto de razão. Cidadania é isso, não é só votar, é cobrar, acompanhar, fiscalizar e dar bronca. Bronca é bom. Mas tem existe algum instrumento que o cidadão possa cobrar do prefeito? Sim, veja bem. Tem o site. Bom, primeiro, o prefeito, assim como deputados e vereadores, tem suas páginas. E eles respondem diretamente, a sua assessoria, respondem às críticas, tentam justificar seus atos, né? Então, tem as redes sociais. Hoje em dia, isso funciona e muito. Eu, por exemplo, e vou te dizer, eu sou inimigo do Musk. Acho que o nosso Xandão teve uma vitória superlativa. Mas eu confesso que eu voltei para o Twitter, porque eu sou twitteiro. Tinha 150 mil seguidores, estava cortando os pulsos. Eu até fui para o Blue Sky, mas até agora eu tenho 16 mil seguidores lá e tinha 150 mil no Twitter. Voltei, mas já voltei batendo no Musk e dizendo, olha, Mosquinho tomou uma paulada do Xandão, mas nós estamos aqui de volta. Mas então, as pessoas, sobretudo quem tem mandato, geralmente responde às críticas e às sugestões. Algumas leis minhas importantes eu fiz por sugestões de eleitores ou seguidores que acompanham o mandato, falam, você não está fazendo nada em relação a isso. Eu falo, caramba, ele tem razão, vamos fazer alguma coisa. Então, isso é uma coisa. Agora, tem as páginas oficiais. Você pode acompanhar, por exemplo, eu tive agora de manhã votando no plenário da LERJ. O plenário da LERJ é transmitido ao vivo. Você entra lá, TV LERJ, você vê ao vivo como as pessoas estão votando. Não é mais antigamente, que ninguém sabia. Hoje em dia, quem quer acompanhar, ou pelas TVs, e Diário Oficial ninguém lê, nem vale a pena dizer isso, mas quem quer acompanhar ao vivo como cada um se comporta e acompanhar as redes e dar a sua bronca, fazer a sua sugestão, isso funciona sim. E, normalmente, o prefeito, o deputado, o governador não sei, mas o prefeito, normalmente, ele e a equipe respondem. Gente.